Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa 12ª semana, né? E nesse vídeo número 2 aqui, a gente vai continuar o nosso trabalho com manipulação de strings, tá bom? E nesse vídeo aqui o que a gente vai trabalhar são duas funções. Primeiramente nós vamos trabalhar com a função de split. E o split, né, o que ele faz? Ele pega a nossa string e o converte em uma lista. Então, basicamente, a gente vai ter uma mensagem dentro de uma variável do tipo string e ele vai converter cada palavra para dentro de uma lista, tá ok? Então, ele vai gerar uma lista contendo ali várias palavras. E nisso a gente vai conseguir fazer algumas manipulações com essa lista diante do uso do split. Outra função que utilizaremos também vai ser a função de partition. O partition, o que ele faz? Nada mais é que uma busca de uma string especificada, né? E divide a nossa string em uma tupla, contendo basicamente 3 elementos. O elemento antecessor ao que a gente busca, o elemento da própria busca e o que vem posterior ao elemento buscado. Pois bem, vamos abrir o nosso PyCharm para que possamos iniciar os nossos trabalhos então. Aqui então com o PyCharm aberto, vamos criar um projeto. Esse projeto nós vamos defini-lo de semana 12, vídeo 02. Vamos mandar criar. E aguardar aqui que o PyCharm crie então a estrutura para o nosso projeto. Muito bem então pessoal, com o nosso PyCharm aqui já preparado, vamos pedir aqui o nosso arquivo Python. E vamos defini-lo com o nome de split01. Muito bem. Nesse primeiro exercício aqui, a gente vai usar a função de split na sua base mesmo, no que é o essencial dele. Então, vamos ter uma variável aqui definida com o nome de texto e vamos colocar um texto aqui. Vamos pôr assim, aplicando função split no Python. Certo. E eu vou mandar então que a minha variável... vamos fazer o seguinte antes. Vamos dar um print aqui na nossa variável texto. Vamos ver o que acontece. Ctrl Shift F10. Olha só, então está aqui aplicando função split no Python. Observe que veio a nossa string, né? Muito bem, pessoal. Tendo aqui então colocado o nosso print do texto, o que a gente vai fazer? Vamos aqui pedir para que ele faça o split desse texto. Então, vou fazer o seguinte. Texto recebe ele mesmo, ponto, split. Abre e fecha parênteses, muito bem. E vamos novamente aqui dar um print no nosso texto. Então, eu estou dando um print aqui sem ele ter sofrido nenhum tipo de manipulação, né? E aqui após ele ter passado pelo processo de split. Vamos ver o que acontece. Ctrl Shift F10. Está aqui então o nosso primeiro print, né? Mostrando aqui o conteúdo da nossa variável texto. E depois, então, a variável texto sofrendo o processo de split. O que ele fez aqui, então? Nada mais é do que colocar a nossa variável como uma lista e cada palavra desta variável vira um elemento dessa lista, então. Tá? Foi o que o processo de split fez para nós aqui nessa etapa. O que a gente pode fazer também é colocar alguns delimitadores para o nosso split. Vamos criar um novo arquivo aqui para que a gente possa perceber isso. Então, new Python file, eu vou chamá-lo de split02. Muito bem. Agora nós vamos ter aqui uma variável, vamos chamá-la de frase, vamos colocar um conteúdo aqui para essa frase. João foi para a escola hoje, vírgula, e voltará às 12 horas. Às 12 horas. Muito bem. Vamos pôr um ponto final aqui. Beleza. E aí eu quero fazer um split desta frase, mas o split nosso vai ser colocado na vírgula, nessa vírgula aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos criar uma variável resultado que vai receber o processo de split da nossa frase, porém apenas na vírgula. E vamos dar um print aqui em resultado. Vamos ver o que acontece. Print resultado. Ctrl Shift F10, tá lá. Olha só,
ele fez o split, ele montou a nossa lista, ok? Se nós percebermos aqui, ó, foi montada a lista. Porém, foi utilizado como parâmetro para esse split um dado caractere, que aí esse caractere foi quem serviu de construção de cada conteúdo da nossa lista. Ele separou pelo caractere que nós definimos, tá bom? Então a gente pode utilizar qualquer tipo de caractere ali para que seja montado a nossa lista conforme desejado. Vamos fazer o seguinte, vamos utilizar um outro parâmetro aqui. Vamos criar mais um arquivinho Python e vamos chamá-lo aqui de split 03. Muito bem. E nesse split 03 eu vou utilizar um marcador. Então vamos fazer assim, vamos criar uma variável chamada equipamentos. E nessa variável ele vai receber alguns equipamentos. Vamos lá, mouse, teclado. Observe que eu estou usando o jogo da velha, né? A hashtag ali para marcação. Monitor, vamos lá, monitor, vamos colocar mais aqui, webcam, HD e memória. Beleza, e memória. E aqui então eu vou fazer o split, mas eu vou usar a marcação da hashtag. Então vamos ter uma variável chamada result, que vai carregar esses equipamentos, né? Vamos fazer o split dele. Bom, esse split, como eu comentei, vamos fazer em cima dessa hashtag, só que eu quero que ele monte dois elementos de lista. Vamos lá. Então eu marquei aqui com esse outro parâmetro. E aqui eu vou mandar dar um print na nossa variável result. Muito bem, está aqui. Ctrl Shift F10. Então olha só, ele montou os dois primeiros e todo o restante foi colocado num outro elemento da lista. Tá? Então ele separou esses dois, tá? E o restante todinho, observe que a partir de monitor aqui, foi montado uma lista posterior ao que foi solicitado. Então a gente pediu dois elementos separados e o restante que ele colocasse tudo num único elemento da nossa lista. Bom, split, pessoal, a gente vai parando por aqui. Mas eu tenho uma outra forma aqui ainda da gente fazer separações, né, de strings e manipulação aqui, que é o partition. Vamos trabalhar um pouquinho com o partition, então. Vamos pedir um novo Python file. Eu vou chamá-lo de partition 01. Vamos entender esse cara aqui. Ó. Vamos criar uma variável chamada mensagem. Ela vai receber um conteúdo aqui. Continuando os estudos para aperfeiçoar. Muito bem. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter uma variável resultado da minha mensagem.partition, e eu quero que ele localize, né? Então ele vai fazer um particionamento a partir de algo que eu estou buscando. Então eu vou buscar a palavrinha estudos ali, que está bem posicionado ao centro, para ficar algo mais visual. Então eu vou mandar apresentar o nosso resultado. Joia? Vamos rodar. Ctrl Shift F10, olha só. O que ele fez? Ele procurou essa palavra estudos aqui, localizou. Então, como a gente tinha falado antes, ele separa em antecessores da palavra. Então, quem são os antecessores da palavra? Que são continuando os. E o posterior, que veio aqui, ó, para aperfeiçoar. O nosso elemento de busca, ele vai ficar aqui sempre como segundo elemento da nossa lista. Tá joia? Então, o que ele fez? Ele pegou o parâmetro que nós utilizamos e separou a nossa string, fazendo parte que vem antes da palavra buscada, a própria palavra buscada em si e o que vem a posterior. E aqui a gente tem uma outra situação para trabalhar com o partition, que é a seguinte. Bom, vamos criar aqui um arquivo novo e vamos chamá-lo de partition 02. Nessa situação agora, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma string curso de Python com o Instituto Federal de São Paulo.
e vamos mandar ele buscar um negócio aqui. Vamos fazer assim, que o nosso texto.partition vai buscar a palavra Sertãozinho, que é o nosso campus aqui, né, que está ofertando o curso, Sertãozinho. Muito bem, observe que é o seguinte, a palavra Sertãozinho não ocorre na nossa variável texto. Como que ele vai reagir mediante essa situação? Então vamos mandar printar aqui a nossa variável. Ctrl Shift F10. Olha só, como a expressão Sertãozinho, a palavra Sertãozinho, não foi encontrada dentro da nossa variável, simplesmente ele colocou tudo aqui no primeiro parâmetro. A expressão de busca, como não ocorreu, ela fica vazia. E a expressão posterior, obviamente, também vazia. Então, quando há o caso da busca acontecer, porém não for localizada a ocorrência, o que ele vai fazer é o seguinte, coloca tudo lá no primeiro elemento dessa situação. Tá bom? Bem, pessoal, nós vamos terminando por aqui o nosso vídeo de split e partition. Espero que tenham gostado do nosso material. Aprofundem os estudos e nos vemos em breve. Um grande abraço a todos.